No vídeo de hoje, você vai ver qual é o impacto do coronavírus nas minhas kitnets. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Viver de Kitnet. Você que já conhece o nosso trabalho, vai deixando seu like aí e se prepara para deixar seu comentário também. Eu vou contar algumas histórias neste vídeo a respeito de como eu estou enfrentando o coronavírus como kitneteiro raiz. Eu tenho tido conversas com os meus inquilinos e algumas dessas histórias eu compartilho aqui agora para que você possa ter uma noção um pouco mais aprofundada do dia a dia do kitneteiro em meio a essa pandemia. Vamos à primeira história. E qual foi a primeira baixa no meu exército de inquilinos de kitnet? Eu tenho um inquilino que veio muito humildemente dizer que o patrão dele vai dividir o aluguel no meio. Agora, esse inquilino, vale a pena contar essa história. Estava eu lá no passado, quando ainda era pousada, eu montei um espaço, um anexo dentro do meu terreno para fazer uma cantina. E quando a cantina ficou pronta, o quadradão, o retângulo da cantina ficou pronto, fico naquela dúvida, eu coloco um telhado, faço mais uma laje e aproveito. Eu fiz a laje e reforcei a laje, né? A coluna já estava boa, a laje estava boa, eu reforcei essa coluna e a laje ficou grande e aí a gente fez o apartamento e ainda ficou um pedaço de laje. Esse pedaço de laje ia ficar uma laje assim no fundo do terreno. Mas o que é o fundo do terreno? O fundo do terreno é a vista para uma fazenda fantástica, uma vista linda. Então ficou um pedaço de laje que não ficou retangular nem quadrado, ficou meio mosaico assim, meio caixa de papelão quando amassa, sabe? Ele ficou assim, ó. Então ficou um chão assim. E um outro pedacinho. E o pedreiro, o que a gente faz com isso? Falei, quer saber? Vamos fazer um quartinho de despejo pra gente guardar as coisas. Quem sabe tiver um prestador de serviço que almoça, seu almoço vai ali, quer dar uma cochilada, né? Tirar uma paia. Aí a gente põe, então aqui a gente faz um banheirinho, fez um banheirinho e tal. E ainda sobrou um pedacinho de laje. Mas esse pedacinho de laje de tipo 2,20 por 2, mais ou menos, ele ficou numa quina assim que tem a vista da fazenda. Uma sobra de laje. E aí eu fiz uma varandinha. Eu falei, nossa, ficou legalzinho isso aqui. E eu ia lá, quando a gente tinha um escritório no nosso condomínio, eu ia lá também descansar, eu ia lá meditar. Aquela brisa gostosa, aquele apartamento gostoso. E esse apartamento, ele era pra gente. E aí, como a gente lotou, e aí tinha muita gente assim, se tem nada aí mais barato e tal, eu falei, eu vou fazer uma experiência. Aí dei uma melhorada nesse apartamento, botei alguns móveizinhos simples e mobiliei e botei um preço, R$500 e mais 70 de água e luz. E a pessoa falou, pá, tá aqui. Era um jogador de futebol profissional que tinha vindo na cidade para fazer uma participação num time de futebol da 2ª divisão, um atleta, e ele ficou apaixonado pela vista. Ele ficou encantado pela vista. Ele não deu a mínima para o apartamento ser torto, o apartamento ter degrau, porque a laje do banheiro era um degrau assim. Ele tinha que subir o degrau, não deu a mínima, morou feliz lá. Ele concluiu o contrato dele, entrou outro e aquele apartamento foi incorporado. Eu não mostrei esse apartamento no YouTube ainda porque realmente tem muitas falhas. Com certeza não é inspirador para muitas pessoas dizer o seguinte, cara, pegue um aproveitamento do seu terreno e transforme ele no imóvel. Pegue qualquer aproveitamento, porque tem gente precisando. E aí, nisso de vai um, vai outro, veio morar um rapaz que é segurança do fórum, segurança contratado pela empresa de segurança que faz a segurança do fórum da nossa cidade. Mas esse cara se apaixonou pela vista muito, só que teve um problema. Aquele apartamento começou a ter um problema de entrada de água da chuva. A gente ia dali, botava um negócio ali e não resolvia. Sempre entrava uma chuvinha, um filete d'água pela parede. Ele, olha, de novo. E aí, quando vagou um outro apartamento, eu falei para ele, olha, você não se importa de ir para o outro, pra gente realmente, definitivamente, tirar todo o telhado e fazer um telhado novo? Ele, tudo bem, mas eu quero voltar para esse apartamento. E aí ele saiu, ficou lá no outro apartamento e até hoje nós estamos mexendo. Por que a gente não acabou de mexer? Já tem um mês que a gente está lá. A gente já trocou o telhado, mas aí acabou que a gente tinha posto um forro de gesso, viu? Não é tão largado assim, um forrinho de gesso e tal.
a gente está fazendo um novo forro de gesso. Mas eu tiro os meus prestadores de serviço toda hora, porque eu estou fazendo sempre muita invenção, muita loucura. E o apartamento tá lá. E aí teve um outro morador que falou assim, olha, eu quero mudar desse apartamento para aquele outro, eu tenho muito isso, essa mudança de um apartamento para o outro. Aí ele falou, quero mudar para esse outro apartamento. Aí ele foi lá ver, ele ficou encantado com a vista da fazenda. Mesmo o apartamento sendo torto, a vista da fazenda, ficou encantado e falou, quero ir para lá também. Aí eu fui falar com o outro, falou, olha, você não tá bem aí, quer ficar aí? Porque eu prefiro que você não volte, porque você já teve problema de água, você vai ficar aborrecido se tiver de novo, então você fica aí e tal. Ele, de jeito nenhum, eu quero voltar pro meu apartamento. Tá bom. Tá disputado, mas esse menino veio, só que aí teve um detalhe, nesse movimento dele se mudar, dele ter esse aborrecimento com a água, pela primeira vez na minha história, assim, de dono de kitnet, eu falei, cara, humildemente, eu peço que você aceite de presente não pagar o aluguel esse mês. Isso tem uns 2 meses atrás. E ele, poxa, muito obrigado, fico feliz da vida, muito obrigado, não se incomode aí com esse mês, não precisa pagar. É uma forma de compensar você pelos aborrecimentos, né? A água entrou, molhou alguma coisinha dele lá. E aí tal. E aí essa pessoa que veio humildemente, com muito carinho, dizer, César, eles vão pagar esse mês o meu salário em 2 partes. O que a gente pode fazer? Eu falei, olha, vamos fazer, que nem o advogado no vídeo que a gente gravou aqui pro canal, eu falei, vamos fazer o seguinte, você vai me mandar um comprovante de que você está com essa dificuldade, alguma coisa que a empresa te mandou, o e-mail, a gente vai fazer um documento e tal. Parece que eu estava sem querer criando dificuldade para ele, mas eu estava seguindo a orientação do advogado. Aí ele disse o seguinte, cara, posso passar do cartão de crédito? Pô, tá bom. Problema 1 resolvido, ele tem cartão de crédito, eu tenho uma maquininha, e a gente foi e resolveu. Eu tenho agora uma história de um morador que pediu para renegociar o aluguel. Vamos lá? Um outro caso, um rapaz que trabalha como pizzaiolo à noite e como padeiro de madrugada. Então a pizzaria fechou, ele perdeu essa receita. E a padaria reduziu a jornada, acertou de fazer um pagamento de metade do salário nesse mês. E aí ele falou, olha, eu tô só com a metade do aluguel e eu preciso pagar fora do dia combinado. Eu preciso pagar só no final do mês. Ok, fizemos um documento, ele vai postergar o pagamento. Não pediu desconto, não pediu para não pagar, só pediu um prazo, porque aqui tem multa se você atrasa o aluguel. Ok, problema número 2, controlado. Terceiro problema, uma moça falou, olha, mandou um WhatsApp bem grande escrito, meu emprego, simplesmente eu acabei de perder meu emprego, né? Eu sou grupo de risco, não me lembro a profissão dela, eu sou grupo de risco, um texto grande, também muito respeitoso, eu perdi meu emprego. E meu pai, que é o meu garantidor, que assinou as garantias, meu pai também perdeu o emprego dele. O pai dela mora em outra cidade, então aí sim veio uma contraproposta da nossa parte. E essa contraproposta foi, se você hoje fosse pedir para sair do apartamento, você teria que comunicar com 30 dias de antecedência, você teria que fazer o contrato, se você rompesse o contrato antes do período, você teria que pagar 3 aluguéis de multa. E então, se você puder nos entregar o apartamento hoje ou amanhã, a gente abre mão desses 30 dias de aviso prévio e a gente abre mão da multa. E imediatamente a pessoa confirmou, ela falou, é exatamente o que eu ia pedir. Então, esse apartamento foi devolvido. E aí vem a surpresa, um novo momento. Um rapaz que trabalha no CEAGESP, que tem pais idosos, falou assim, eu preciso de um apartamento por 60 dias. Eu falei, olha, por 60 dias não é o mesmo valor do contrato anual. Então, para cada mês a menos tem um reajuste, porque eu tenho um custo administrativo de pegar o apartamento de novo, revisar o apartamento de novo, alugar o apartamento de novo, fazer campanha, receber um monte de visita. É um custo operacional. Espero que você entenda, não dá para fazer o mesmo preço. Ele falou, olha, mas é uma situação, eu não posso voltar para minha casa, eu tenho um bom salário, eu sou empregado no CEAGESP, eu posso trazer a garantia que você está pedindo, mas eu queria que você mantivesse o preço. E aí eu falei, olha, eu vou aumentar mais R$100. E a gente aumentou mais R$100, e aí a gente imediatamente recebeu a reserva desse apartamento antes mesmo da moça terminar de tirar tudo dela. Vamos atravessar essa crise com um contrato que no valor anual seria de R$750 por mês, com água, luz, tudo incluído, apartamento imobiliado. E ele precisava de um apartamento imobiliado, por quê? Porque ele mora com os pais. Ele não tem condição de imobiliar um apartamento por 60 dias. Então a gente tem essa flexibilidade, a gente acrescentou mais R$100, então foi para R$850. E aí esses R$200 desses 2 meses
serão meu custo operacional. Aquele pequeno dano que vai acontecer, que não dá para pintar o apartamento todo, fazer um reparo, aqueles dias que ele vai ficar disponível, pode vir a ficar disponível por causa da locação, visitas que tomam tempo, todo esse custo operacional. Então esse apartamento foi resolvido. E o outro caso foi um caso de um rapaz que veio para nossa cidade, empresário, empreendedor, montou uma loja no shopping em Iguatemi, uma cafeteria. Ele trabalhava durante a madrugada para montar a loja e dormia durante o dia no nosso apartamento. E interessante isso, a gente preza muito o silêncio. Era uma pessoa que precisava refazer as energias, era de outra cidade, veio para investir em empreender no shopping, montar a cafeteria, e 30 dias depois de inaugurada a cafeteria veio a ordem de fechamento do shopping. Qual foi a decisão dele? Olha, eu não vou ficar com a minha loja fechada, eu já estou desmontando a loja, eu estou desistindo, eu preciso devolver o apartamento e pegar minha garantia. Imediatamente, sem multa, sem problema nenhum, o apartamento já está com a gente. Qual é a vitória? A vitória é ter o apartamento de volta, porque tem gente para alugar. E a gente está trabalhando a lista de espera, não estamos com nenhum apartamento disponível. E detalhe, eu tenho um apartamento que eu estou consertando o telhado, que não está pronto. Eu tenho o apartamento que eu comecei a fazer uma mudança, que eu queria fazer uma mudança nesse apartamento, só para melhorar mesmo. Tipo, eu estou tirando uma pia de um lugar e colocando no outro para abrir mais espaço na cozinha. Estou inventando uma cama com serralheria, com contrapeso, uma cama que sobe e desce, que vai ser uma loucura. Estou filmando tudo isso para transformar num vídeo bem bacana, para compartilhar sugestões de ocupação do espaço, uma ocupação melhor no espaço. Vagou o apartamento exatamente ao lado, que aí eu já poderia ter alugado direto, mas já tem mudanças que eu tenho feito em todos os apartamentos, como por exemplo, trocar aqueles spots de luz que vem aquele ferrinho assim e a lâmpada na ponta, trocando pelos plafoniers de LED, que eu estou adorando, a luz de LED amarela, ela distribui muito bem no ambiente. Então tive que rasgar a parede, aí vem uma pintura e tal. Sabe o que aconteceu? Esses dois apartamentos estão reservados. As pessoas estão esperando ficar pronto, porque a pessoa veio, viu na obra, viu a melhoria que está acontecendo e não duvide, eu estou fazendo as imagens dessas duas reformas, as intervenções, as criatividades que a gente tem. Por exemplo, esse segundo apartamento, eu fui comprando um monte de coisas que eu coloquei no Instagram, né, do Viver de Kitnet, assim, olha, comprei uma madeira barata, comprei isso aqui barato, fui guardando em casa e aí eu coloquei esses objetos no carro. E aí cheguei, peguei o meu ajudante lá e falei assim, eu quero fazer isso tudo aqui e entrar naquele apartamento. Tipo uma prateleira naquele apartamento, que eu me lembro agora, uma prateleira, as mudanças das luminárias, uma intervenção rápida. Então a pessoa vê acontecendo. Então até aqui está fluindo bem. Até aqui a gente está garantindo controle da nossa espaçonave. A gente não sabe quantos mais vão cair por terra, né, jogar toalha, pedir arrego, dizer não posso, não consigo, não esperava ter essa dificuldade na minha vida de fechamento de empresa ou de encerramento de postos de trabalho. Então, quem é que está vindo, aliás? Peraí, quem é que reservou esses dois apartamentos? Peraí, da onde vêm essas pessoas? Por acaso, um apartamento foi reservado para uma pessoa de uma empresa de segurança. Uma empresa de segurança contratando. Por que será? Talvez porque pessoas estejam precisando proteger seu patrimônio em função de um medo, né? Eu andei vendo vídeos que mostram, por exemplo, que em São Francisco, todas as principais avenidas do maior centro comercial do centro de São Francisco nos Estados Unidos, como, por exemplo, a loja Gucci, Gaultier, sei lá, aquelas lojas famosas, colocando tapumes na frente das vidraças lá, temendo saques. Isso nos Estados Unidos. Mas a gente não sabe que movimento é esse. Eu sei que houve essa procura por uma empresa de segurança para alugar um apartamento para os seus funcionários. O outro apartamento, um rapaz que está vindo de, nem sei dizer aonde, de Natal, no Rio Grande do Norte, está vindo para a cidade, né? Quem mais está vindo para a nossa cidade? Pessoas que estão vindo para trabalhar no aumento do efetivo da Polícia Militar, está tendo um deslocamento de policiais militares, pessoas que estão vindo para a área de saúde, eu já estou com 2 médicos, 2 auxiliares de enfermagem e mais uma enfermeira chegando. Tem um movimento de profissionais que estão envolvidos, talvez nesse processo de controle da expansão da pandemia
e seus efeitos na sociedade. Quando você está bem posicionado, numa crise, aquela pessoa que está com uma dificuldade, que precisa sair, que ela prefere sair do que ficar parada no apartamento, que ela perdeu o emprego, ela te devolve a chave e você já está no lucro, você não tem uma pessoa ficando um ano. Então você tem que entender que já é lucro ter o apartamento de volta. Mas se é um apartamento grande, de 700 mil reais, de 270 metros quadrados, de 3 suítes com 3 vagas de garagem, um big de um condomínio, numa crise, muito difícil você alugar esse apartamento. Então a kitnet vai resolver o problema talvez desse morador desse apartamento de alto padrão que precisa recolher os seus gastos por um tempo. Então a kitnet é a solução. A kitnet resolve o problema de quem precisa fazer um downgrade. Tem um upgrade, quando você compra um computador, você quer que fique com mais capacidade, você faz um upgrade. E tem aquele downgrade, eu preciso diminuir minhas despesas, recolher meus tentáculos, a minha capacidade de gastar para passar por essa ventania, por essa tormenta. E a kitnet está no caminho de quem está descendo. Eu falo muito assim, é como alguém que andava a pé, mas ficava apaixonado com as propagandas de motocicletas e que quando conseguiam comprar motocicleta, deixavam de andar a pé, ficavam muito felizes e quando podiam fazer um upgrade, compravam um carro e quando precisavam fazer um downgrade, ou porque iam casar, ou porque ia comprar um apartamento, ou porque mudou para um emprego que paga menos, por uma dificuldade, faz o downgrade para a moto, mas não faz o downgrade para o ônibus. Então a pessoa quando sai de casa, que ela faz o upgrade, ela vai para a kitnet, ela faz o upgrade, ele vai para um 2 quartos, vai para um casamento, quando separa, quando vende o 2 quartos, quando perde o emprego, faz o downgrade, vai para a kitnet, mas não volta para casa dos pais, não volta para a república. É isso que a gente tem pregado, você estando consciente de como administrar o seu espaço pequeno, entendendo o perfil de público, você pode compartilhar aqui, que nem eu, a história de cada um. E no canal tem os comentários, tem muitos kitneteiros aí, que já estão na jornada. Alguns se posicionaram muito focados no nicho só de público, como por exemplo só estudantes. E esses estudantes todos foram para casa, a escola fechou, os professores foram todos para casa. Olha, você foca numa empresa só, põe uma kitnet em frente, uma empresa só, aquela empresa, se ela tropeçar, você tropeça junto. Então, entender e trabalhar pelo perfil exclusivo. O que acontece hoje também no meu negócio, que vai acontecer no seu negócio de kitnets quando você estiver mais avançado, é que você também já tem um reconhecimento. Por exemplo, está vindo uma enfermeira que trabalha no posto de saúde, que é o mais próximo de onde estão nossas kitnets, que declarou que 6 anos antes já esteve nas nossas kitnets, já conhecia, já sabe. Então, quando ela vem depois de 6 anos, e aí ela diz que a amiga dela mora lá agora, tá tudo certo para ela fechar negócio. Ela já conhecia, ela já reconhecia a credibilidade, ela ficou sabendo que melhorou e agora ela tem uma pessoa do convívio dela morando com a gente. Então isso é também o resultado de você persistir. Então, por exemplo, se você tem um público que vem pelo anúncio, nesse momento nós, por exemplo, não estamos com anúncio. Os nossos anúncios estão suspensos, porque eu só anuncio depois que desocupa. Tem gente que fala assim, posso anunciar antes de desocupar? Não, não pode, porque se a pessoa que no último dia resolver ficar, ela não pode ficar, mas se ela resolver ficar, por qualquer que seja o motivo, enquanto você discute que ela tem que sair ou não tem que sair, ela pode acabar ficando, e aí você fica com carão, passa um carão de não poder mostrar o apartamento. Então eu só faço a divulgação depois que desocupa, revisa, pinta ou faz a faxina, e aí eu coloco para divulgação. Tem um grupo de pessoas que acompanha passo a passo tudo isso sem que eu fique comprometido ou envolvido num problema. As pessoas estão acompanhando passo a passo essa história. Essas pessoas que eu tenho e sempre tive, elas são treinadas para aproveitar a oportunidade do próximo apartamento. E quanto mais essas pessoas aproveitam a oportunidade do próximo apartamento, mais as pessoas que ficam namorando as minhas kitnets percebem que ou elas vão agir rapidamente ou elas vão perder o próximo apartamento e vão ter que esperar o próximo apartamento e se não reservarem. Então tem um mecanismo para manter as kitnets funcionando em tempos de bonança e tempos de crise. Mas o que eu tenho para dizer é o seguinte, desde que eu estou nesse ramo, desde que eu entrei nessa história,
nem sempre o momento de, por exemplo, na época de 2013, quando as pessoas começaram a poder comprar apartamento, eu tive muita gente que alugou kitnet querendo ficar pouco tempo, porque logo o seu apartamento próprio ia sair e as pessoas iam embora. O que favoreceu na época é porque nunca as construtoras conseguiram entregar no prazo prometido, tipo, entrega em 6 meses, entrega em 2 meses, entrega em 1 ano. A pessoa alugava para esperar 6 meses, pagava um pouco mais e acabava pedindo para prorrogar por mais 6 meses porque não entregava o apartamento. Mas esse momento de extrema prosperidade do país que aconteceu recentemente, na época de 2013, esse momento ele fez com que a gente quase sentisse medo, assim. Será que as kitnets não vão alugar porque está todo mundo comprando o seu apartamento próprio? E o que a gente aprendeu com essa abundância de 2013? A gente aprendeu que quando o pedreiro consegue um pleno emprego, o mestre de obras consegue um pleno emprego, as torres vão subindo no país inteiro, eles começam a receber esse salário e é uma coisa que você não consegue calcular. Esse despejo de recursos, quer dizer, você decide comprar seu apartamento, o seu fundo de garantia que estava parado, ele é lançado na economia, então a construtora vai lá e compra mais material de construção, aqueles donos das lojas de material de construção ficam com mais prosperidade, eles geram mais emprego, eles atraem novos profissionais para novos desafios e aí a roda da fortuna gira de novo e aí aparecem mais pessoas de perfis diferentes precisando alugar uma kitnet. É o que acontece. Então, se você me perguntasse assim, isso acontece na vida de todo mundo, isso acontece em todos os negócios? Acontece em todos os negócios. É claro, se você fosse pensar que a Kodak um dia ia fechar, com a maior vendedora do mundo de papéis fotográficos, ela tinha dentro dela um funcionário que criou a câmera fotográfica digital e não viu, ou a máquina de escrever Olivetti, que poderia ter crescido para computador. Naquele tempo, aquela sensação de comigo não acontece, de eu não preciso mudar, isso hoje não existe mais. As empresas elas se reinventam muito rápido. Então, eu, no meu pequeno mundinho, eu me reinvento rapidamente. Opa, tem um novo perfil de morador. É o perfil das pessoas que precisam fazer quarentena. E isso assim, vai chegando. Eu preciso me afastar. Eu preciso de um mês só. Não, mas um mês é R$ 1.200, eu cobro mais de R$ 1.000 por um mês. Aí passou uma, eu falei 1.200, não deixei, a pessoa foi embora. Aí agora veio uma outra, 2 meses, eu tenho as garantias, eu sou uma pessoa idônea. Tá, vambora, sabe? Tipo, será que eu deixo? Não, você acha que eu vou ficar arrogantão? É um passarinho que tá na mão, que eu não vou esperar 2 voando. Então tá lá, beleza, já garantiu. E isso me dá força para estar vindo aqui e estimular você a prestar atenção, cuidar do seu negócio ponto a ponto, né? Olha, tá tendo essa mudança nesse momento. Presta atenção em quem tá vindo. Quem tá vindo? Policial? Por quê? Transferido? Por quê? Reforço da polícia. Ah, então não é um reforço só para um policial, são vários. É mais um que vai divulgar lá no batalhão que tá morando num lugar legal. É mais um médico que trouxe o outro médico. Um enfermeiro trouxe o outro enfermeiro. Entendeu como é que é? Então, vai prestando atenção. Vai vendo o que está acontecendo. Não vou ficar esperando, não. Meus contratos são anuais e não crio exceção. Que isso? Que isso? É correr, é fazer a corrida de guerrilha. Tem um livro, acabei lembrando, não ia citar esse livro, mas é um livro sobre Davi e Golias. E nesse livro ele diz assim, por que nós somos o Davi contra o Golias, né? Golias era gigante, se movimentava devagar. Tudo aquilo que é muito grande se movimenta devagar, né? E o que o Davi fez? O Davi chegou rapidamente numa distância que o Golias não conhecia, porque o Golias se preparou para enfrentar o quê? Um adversário igual a ele, com uma espada, um escudo, um sistema de batalha. E o Davi chegou de longe, jogou uma pedra e atirou a funda e matou Golias. Esse emblema da luta do Davi contra o Golias é a luta de todos nós pequenos. Então, uma construtora
começou a se mobilizar para fazer muitos prédios no ano de 2020, confiando no aquecimento da economia, mas elas foram rápidas, as construtoras. Elas pararam imediatamente as suas obras, demitiram todos eles, os trabalhadores. Pararam. Então, encerrou a história. Elas foram rápidas. Nós somos os Davis. Eu vou contar mais uma história do livro Davi e Golias. Sabe o Lawrence da Arábia? O Lawrence da Arábia era um inglês que, na Turquia, enquanto o exército inglês vinha por uma beirada do deserto, eles davam combate, o exército ia se deslocando devagar. E eles eram poucos em cavalos e que conheciam os segredos do deserto, sabiam onde encontrar água. E aí eles iam lá do outro lado do deserto, davam outro combate lá na frente. Então o exército ficou achando que tinha uma galera muito grande, se não me engano é dentro da Turquia, depois você me corrige nos comentários. Ah, você deu like? Like? Como assim like? Ô louco, César, viajou, pirou na maionese. Dê um like de coração, manda um wush pra mim, wush, agora. Então, o Lawrence da Arábia corria pra lá, pra cá e apavorou os ingleses, né, naquela batalha. Vale a pena ver essa batalha. Então ele tinha o que? Velocidade, criatividade. A gente que é kitneteiro, a gente tem que ter velocidade e criatividade, porque os grandes estão lá, entendeu? Hotel Copacabana Palace. Depois de 97 anos, pela primeira vez o Hotel Copacabana Palace fechou as portas, em 97 anos. Perceberam que havia uma mudança do público, tiveram o início de ano com 70% de ocupação, estavam felizes, de repente caiu para 36%, e eles, olha, vamos fechar, vamos aproveitar para fazer uma reforma. Detalhe, eles foram reformados há pouco tempo. Fecharam, já tem 60 hotéis fechados no Rio de Janeiro, porque embora eles sejam Golias, eles perceberam a mudança e agiram. E nós, como é que a gente percebe a mudança? Eles vão no volume, olha, tínhamos 200, o Hotel Copacabana Palace tem acho que 276 quartos, tem toda uma estatística de mudança e vão manter as camareiras para trocar as roupas de cama, abrir as portas para ventilar, varrer as áreas comuns, manter vivo, manter com uma energia boa o Copacabana Palace. E nós kitneteiros, caso a caso, história por história, jornada por jornada, acompanhar e apoiar e amparar e sermos honestos, sermos verdadeiros, sermos cúmplices, né? Eu digo sempre assim que tem problemas que são meus e tem problemas que não são meus. Mas naquele momento em que você pode participar da decisão da pessoa, olha, você vai precisar ficar mesmo sem nada para fazer, desempregado, deixando sua despesa de aluguel acumular, ou eu abro mão daquilo que eu poderia receber, que é o aviso prévio do aluguel, né? Você tem que avisar 30 dias antes de que vai sair e mais a multa, e eu abrindo mão disso tudo para você, quem sabe até te dando o último aluguel de presente, eu não facilito a sua vida e você não encontra uma situação mais confortável para você estar, que seja estar com a família, que seja estar com um amigo, que seja realmente viver dentro da realidade presente que você está. Por enquanto são essas as histórias que eu tenho, mas eu volto para contar mais, né, de coração, se eu realmente conseguir contornar ou se eu não conseguir contornar, quem sabe não vai ser você no comentário no YouTube ou no direct do Instagram que vai me ajudar com essa aventura espetacular chamada vida. Eu sempre tenho dito aqui no canal Viver de Kitnets que a kitnet ela é essencial na transição econômica das pessoas, seja para cima, seja para baixo. Uma pessoa que está com um casamento que não rende mais frutos precisa se recompor ao sair do imóvel que está sendo compartilhado com um ex-companheiro. A kitnet é a melhor solução. Uma pessoa que não encontra o emprego desejado na sua própria cidade precisa se aventurar em busca de uma nova oportunidade de trabalho. A kitnet é a melhor solução. Um jovem que não quer mais morar numa república porque precisa estudar mais, se concentrar melhor, ele vai para uma kitnet. Agora, com a pandemia, pessoas que tinham empregos que deixaram de existir, talvez precisem morar de novo com suas famílias. E pessoas que moravam em imóveis que custavam muito por causa de uma redução de salário, passam a ver a kitnet como uma opção num tempo provisório da vida. É assim que funciona.
A kitnet, eu sempre digo, é a prova de crise. Neste momento, eu que administro 49 kitnets, tenho um giro muito alto. Eu tenho um giro industrial, eu tenho um movimento realmente de empresa. Então eu preciso ter flexibilidade. Eu tenho tentado agir com a maior compreensão a respeito do problema de cada um, analisando caso a caso e levando a solução que seja a melhor para aquela pessoa. Porque, afinal de contas, nesse momento a gente percebe que estamos todos irmanados. No planeta todo, nós somos uma única comunidade. Os direitos de um terminam quando começam os direitos do outro. E a gente precisa deixar esses limites claros, sem avareza, sem egoísmo, com compreensão do que é necessário fazer, cada um assumindo o seu papel. Todos precisam sobreviver. A kitnet é um negócio, a kitnet é uma empresa, a kitnet é uma fonte de renda passiva, é o salário, é o sustento da minha família. Mas a kitnet também é um abrigo, é um lugar de acalanto. A kitnet também é uma solução. A kitnet também é uma compreensão de um momento muito especial. Então, o que eu digo para você que é kitneteiro, neste momento, haja com parcimônia, haja com compreensão. Eu posso ainda descobrir novas modalidades de contratos a partir destas dificuldades das pessoas. Eu posso descobrir novas formas de relacionamento com os inquilinos e novas maneiras de ajudar. Eu posso descobrir e eu estou tentando. Se você entendeu a proposta desse vídeo e se foi útil para você, eu peço que você compartilhe com pessoas que querem empreender, que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal e que deixe o seu comentário. Muito obrigado e até a próxima.